Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 13, por favor. Eu fico um tanto emocionada, fico bastante emocionada, não queria falar isso, mas não tem como. A hora que o pastor veio aqui e tomou a palavra, eu ouvi a voz dele, e eu percebendo a força da voz dele, fico tão agradecida. Muito obrigada, Deus, obrigada. Deus o abençoe, que a sua recuperação seja cada dia melhor, né? Amém, irmãos? Vocês concordam com isso? E eu vendo o pastor falar de paixão, de força, de coragem, dá vontade de parar tudo aqui e falar: vamos quebrar o protocolo, não vamos falar nada, vamos só adorar a Deus, vamos só adorá-lo, porque grandes coisas Deus tem feito. Grandes coisas, amém, amém. Grandes coisas Deus tem feito, e grandes coisas Deus fará. Grandes coisas Deus fará, em nós e através de nós, aleluia. Você tem a sua Bíblia, você pode abrir no Evangelho de São João, capítulo 13, vamos, capítulo 13, verso 7, irmãos. Nosso tempo é bem curto, mas nós vamos falar da palavra de Deus. Versículo 7 diz assim: Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Novamente eu vou ler. E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou lhe falando, mais tarde, porém, você entenderá. Querido Espírito Santo, nós somos o Senhor e o Senhor é nosso, e nesta noite nós vamos falar da Tua palavra, Senhor, nesse culto presencial e online, os irmãos que estão nos seus lares e os irmãos que ainda vão ouvir essa palavra, que nós sejamos tocados, Senhor, e sarados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos e pedimos: fica conosco em nome de Jesus, amém. Por favor, queiram sentar. Glória a Deus. Nós esperamos em Deus que todos vocês estejam bem. E quero que você saiba, você, irmão, irmã, moça, rapaz, crianças, que para nós é uma honra e é um privilégio recebê-los, tanto no presencial como online, saber que vocês estão aí do outro lado junto conosco, dando credibilidade à palavra de Deus. Irmãos, como isso é maravilhoso. Só Deus pode fazer isso, porque eu entendo, Eliel, que nós não somos, nós somos pessoas comuns, somos pessoas simples, mas a unção do Espírito de Deus na nossa vida faz com que multidões sejam atraídas. Isso é glória ao Senhor, amém? Então sejamos todos bem-vindos e abençoados nesta noite. E eu quero começar esse culto dizendo algo que está no meu coração. Eu vejo a igreja com tantas atividades, irmãos. De sexta-feira nós temos o culto do batismo do Espírito Santo, nós temos oração no monte, nós temos oração na igreja, temos grupos pequenos, temos grupos missionários. Isso tudo é muito importante, isso tudo muito é preciso e necessário. Mas quando nós falamos a respeito de fé, quando nós falamos em querer crescer na fé, nós crescemos não é passando horas em oração. Nós crescemos na fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então é muito importante nós estarmos reunidos juntos na presença de Deus. Presencial, online, é importante que a gente esteja ouvindo a palavra. Porque quando nós ouvimos a palavra, nós sabemos que Deus, Ele age pela fé. A fé, irmãos, ela dá estrutura a uma família. A fé, ela dá coragem ao homem. Ela dá coragem a um povo. E Satanás, falando de reino espiritual, Satanás, ele não age com a verdade e nem com a fé. Ele age com a dúvida. E a dúvida, ela não move a mão de Deus. A dúvida não leva o homem a lugar nenhum. Então nesta noite vamos ouvir a palavra e vamos firmar os nossos corações para que o propósito de Deus seja alcançado na nossa vida e que a minha e a sua vida, que é uma vida de propósito, possa ser mantida milagrosamente, amém? Eu contei agora há pouco no culto das 5:30
que teve um período, irmãos, que eu quero dizer que quando Deus quer falar com a gente, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. E teve um período que eu estava precisando muito ouvir uma direção de Deus para a minha vida pessoal. E eu estava muito ansiosa. E você sabe que a ansiedade, ela atrapalha muito. A ansiedade, ela não te dá uma direção. Ela te deixa frágil. Ela te deixa andando de um lado para o outro com a sensação de que você não saiu do lugar e que você não vai chegar em lugar nenhum. E numa tarde lá em casa, orando, eu pedi para Deus, falei, fala comigo, Senhor, através da Tua palavra. E eu comecei a abrir a Bíblia, ler, estudar. O Senhor falou comigo a respeito de Marta e Maria. Uma mensagem tão simples, ao meu ver. Olha só o que eu vou te falar, uma mensagem simples. Parece que eu estou falando de uma mensagem comum. Desde quando, Lourdes, a minha palavra é simples? Desde quando a minha palavra é comum? Sou eu falando com você. E eu vi ali Jesus falando, Jesus foi recebido na casa dessas duas mulheres, Marta e Maria. É aquela passagem que você sabe, que elas receberam Ele com muita alegria, com muito contentamento, e Maria não aguentou. Marta foi para a cozinha cuidar dos afazeres, da comida, da bebida, e Maria não foi atraída pela palavra. Maria foi atraída pelo sermão que Jesus estava falando ali na conversa entre os demais. Maria foi se aproximando, diz que Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Marta não aguentou e foi lá e disse assim, Senhor, o Senhor não se incomoda de chamar a atenção dessa minha irmã folgada, que me largou lá servindo sozinha e veio aqui? Jesus poderia ter dito várias coisas para ela, mas Ele foi carinhosamente direto. Ele disse, olha Marta, você está tão ansiosa, tão preocupada com tantas coisas, e está preocupada com a atitude de Maria. Porém, o que Maria escolheu foi a melhor parte, e o que ela escolheu, dela nunca lhe será tirada. E o que foi que Maria escolheu? Ouvir a palavra. E é isso que nós temos escolhido, irmãos. Eu entendo que numa quarta-feira de trabalho, com toda a mudança, com todo o tempo que nós estamos tendo de distanciamento e tempo menor de culto, você vir para a igreja e você falar, mas eu vou ficar 50 minutos. Vale mais, irmãos, um momento na presença de Deus, do que 1000 anos batendo a cabeça de um lado para o outro, e não chegar em lugar nenhum. Então nós estamos sendo orientados e dirigidos, e a parte que você e a sua família escolheu, nunca vai ser tirado de nós. E toda vez que o Senhor falar com você, nunca pense assim, olha, Deus falou comigo em um texto tão simples. Não, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é tão poderosa, que ela é apta, irmãos, para discernir a intenção e o propósito do coração de um homem. Olha isso, o que é a palavra. E nesse texto que nós lemos aqui, no Evangelho de São João, Jesus estava se aproximando dos seus dias finais. Ele ia ser tirado da terra. Mas antes dele ser tirado, ele iria passar por uma grande traição. Foi quando Judas Iscariotes iria traí-lo. E nesse período, os discípulos estavam todos reunidos. Jesus tira a sua capa e pega uma toalha e amarra na sua cintura. E quando os discípulos ali, e Jesus vem com a toalha amarrada na cintura, e Jesus vai fazer um ato de humildade. Tudo que o Senhor faz, Ele faz com propósito. Tudo que Deus faz é para nos ensinar algo. Por isso, irmãos, aqui nesta noite, se você me permitir, permita que eu diga isso para você. Não questione. Esquece um pouco dos porquês. Mas pergunte para Deus, o que eu posso fazer para melhorar ou contribuir para que o seu propósito se cumpra na minha vida. Sabe, irmãos, porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus, até o dia mau é para a glória de Deus na nossa vida.
Nós não somos um povo seleto da terra, que na nossa casa não chega diversidade, na nossa casa não tem discórdia, não tem tristeza, não tem dia de angústia. Nós somos pessoas normais, sujeitas a todas essas coisas. Porém, nós somos homens e mulheres espirituais. As situações, elas passam, mas elas não permanecem na nossa vida. Elas passam, a gente tira a lição e o mal vai embora, em nome de Jesus. Amém? E quando Jesus então tira a sua capa e bota a toalha na cintura e parte para o ato de ensinar, de lavar os pés dos discípulos, e ele começa a lavar, e ele vai em direção a Pedro. E quando ele se aproxima de Pedro, Pedro olha para ele e diz assim: o Senhor não está querendo dizer que vai lavar os meus pés. De jeito nenhum. Isso não pode ser. Jesus fala para ele assim: se eu não puder lavar os seus pés, então você não tem parte comigo. Olha que resposta dura, de bate e pronto. O Senhor também tem falado conosco. Deus está querendo nos orientar em toda e qualquer situação que nós temos vivido. Quando Pedro diz: não é possível que o Senhor venha querer lavar os meus pés. Ele não estava dizendo isso não, isso não. Ele quis dizer: o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu Senhor. Como pode um homem do seu calibre fazer isso, lavar os meus pés? Jesus olha e fala assim: agora você não entende o porquê eu estou fazendo isso. Daqui a pouco, lá na frente, você vai entender. A palavra de Deus, o recado de Deus para nós hoje é esse. Situações que vocês têm vivido, talvez vocês não tenham entendido e compreendido, mas se a palavra de Deus ela é importante e é real na nossa vida, agora nós não estamos entendendo, mas daqui a pouco nós vamos saber que nós somos homens e mulheres de propósito, e o propósito de Deus, ele nos acha, ele nos alcança, e nós vamos vivê-lo milagrosamente. Quando Pedro diz isso para o Senhor, e o Senhor disse: se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele diz: ó Senhor, então não. Então lave as minhas mãos e a minha cabeça. Me lave todo. E no Evangelho de João, aqui mesmo, Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra. Irmãos, quando a gente se reúne, quando a gente ouve a palavra de Deus, ela tem o poder do sabão e da bucha na nossa vida. Ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica. E nesta noite eu convido você a deixar o Espírito de Deus a lavar a sua mente. Tira pensamentos de mal, tira pensamentos turbulentos, tira pensamentos de morte, tira pensamentos de mal, de perda, de medo. Nós estamos vindo de uns ventos fortes, irmãos. Nós estamos vindo de ventos turbulentos. Hoje à tarde o tempo começou a querer mudar, e na minha janela o vento bate forte. E eu amo o vento, particularmente, eu amo o vento, mas eu e ele, nós não nos identificamos muito, porque ele causa um pânico em mim por alguns históricos. Quando o vento começou a bater na minha janela, eu abri ele e disse assim: pode passar, vento, eu não tenho medo mais de você. Eu não tenho mais medo do barulho que você faz na minha janela. Pode passar por aqui. Eu abri e o vento passou. Quando o vento passou, eu respirei fundo e senti o vento bater em mim. Eu disse: Deus, assim é o poder da tua palavra em nós. Não adianta fugir, não adianta afugentar, não adianta se esconder. O Salmo 139, ele diz assim: para onde fugiremos nós? Como nos esconderemos de ti? Se eu for no mais profundo, ali o Senhor está. Se eu for no mais alto do penáculo, ali o Senhor também está. Para onde fugiremos? Não fuja. O propósito de Deus, ele nos acha. E não tenha medo, porque o propósito de Deus, a vontade de Deus para minha e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. O nascimento e o morrer não depende de nós.
mas o viver depende. Eu quero te convidar nesta noite, com coração de mãe, com coração de amiga, com coração de serva de Deus, a querer viver a sua vida com alegria, com contentamento. Põe contentamento na sua vida, põe disposição na sua vida. Não seja um homem sem graça, não seja uma mulher como tanto faz, como tanto fez. Coloque entusiasmo e alegria na sua vida. As pessoas querem andar cabisbaixa, as pessoas querem se isolar, as pessoas querem achar que só elas têm problema. Domingo retrasado, não sei, dia desses, o pastor disse que alguém disse assim, não, porque o seu coração dói, o mundo não para. É verdade. Irmãos, todos os dias pessoas têm problemas, todos os dias famílias são provadas. Mas eu e você, nós não somos uma classe seletiva, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus não vive pelo que vê, o povo de Deus não vive pelo que sente, o povo de Deus vive pelo que ele crê. E o que nós cremos, irmãos, é que existe um Deus que trabalha, que peleja a nossa peleja, é um Deus que toma a nossa guerra. Ele diz: agora saia da frente, porque essa guerra não é mais sua, essa guerra é minha. A Bíblia diz ali, assim diz o Senhor a Josafá: com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Irmãos, nós somos o povo que faremos a menção do nome do Senhor. Tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos atravessado, os nãos que nós temos recebido, o espera que nós temos recebido, as podas que nós temos passado, não é para ficar no esquecimento, é para escrever uma história, é para deixar um legado. O que nós vamos deixar nessa vida? Eu quero deixar um legado de que na minha mocidade eu conheci um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E nesta noite eu te desafio a levantar a sua cabeça, a firmar o seu coração e profetizar. Eu posso ter medo, eu posso ter desvantagem, eu posso sofrer momentos que não vão me favorecer, mas isso tudo é para a glória de Deus. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. E eu quero que você entenda isso, que a glória de Deus, ela se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Não existe, não existe nada igual, não existe nada melhor do que depositar tudo que tu és, tudo que tu és. Não existe nada igual, não existe nada melhor do que você conhecer não somente o que é, mas o que também não é. Quando o Senhor fala com Pedro, dizendo para ele:
Talvez você não entenda o que eu estou te falando agora, mas lá na frente vocês vão entender. O Senhor estava dizendo a eles: sejam humildes, trate bem as pessoas, trate bem as pessoas que estão ao seu redor. Nós não podemos ser arrogantes, irmãos, nós não podemos ser orgulhosos, porque nós não somos senhores e donos de nada. O Senhor Jesus, Ele disse assim, não foi, Silmara? O Senhor Jesus disse assim, que o escravo, ele não sabe mais do que o seu senhor, mas o mensageiro também não sabe mais do que aquele que o enviou. E nesta noite, meus irmãos, a palavra que o Espírito de Deus nos dá é esta: cinja os seus lombos de verdade, sejam humildes e prósperos no nome de Jesus. Eu vou parar, vamos orar, vamos nos colocar de pé na presença de Deus. A hora já passou. Eu vou chamar o pastor aqui. Eu quero chamar, fazer apelo, quero orar, mas... Com as suas mãos levantadas aos céus, assim, ó. Meu Deus e meu Pai, toma a frente de cada um, Senhor. O Deus que limpa um coração é o Deus que presenteia. E em nome de Jesus, quem tem causas difíceis, quem tem situações complicadas, como Pedro tinha, mas o Senhor age na nossa fraqueza. E o Senhor diz ao fraco: sê forte, porque a tua mão está sobre a nossa vida. Deus, toma essa igreja nas tuas mãos agora, tão linda, Senhor, tão comprometida, presencial e online. Deus, esses queridos que vieram até aqui hoje para dizer ao Senhor: não importa, nós estamos na tua presença. Aqueles que estão sintonizados, não tem problema, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. Eu achei que limpar, o Senhor ajoelhar e enxugar os meus pés era muito para mim, mas não. O maior serve o menor. O Senhor é Deus poderoso, então abençoa, Pai, em nome de Jesus. E todos recebam a graça de Deus. E aqueles que creem, dão graças a Deus. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.